Nos 5 primeiros meses de 2021, o barril do petróleo tipo Brent teve uma valorização de 32%. O tipo WTI, 36%. E por que a gente está falando desses números? Porque tem uma petroleira que rentabilizou um pouco acima que o barril do tipo WTI em 2021. E não é a Petrobras. Sabe que companhia é essa, Sammy Boy? Não faço a mínima ideia, mas a nossa editora me avisou que é a PetroRio. No acumulado deste ano, ela rentabilizou a seus investidores 36,7%. É um bom número quando comparado às suas concorrentes. Em igual período, obviamente, as ações da Petrobras tiveram um retorno negativo de 3,7%. Já a mais nova petroleira, entre elas, a 3R Petroleum, subiu 4,6%, um pouco acima do que o Ibovespa, que por sua vez ficou em 4,2%, sempre falando do mesmo período. Bom, você está vendo aí esse gráfico, né, que mostra a volatilidade. Você vê que quando o Ibovespa cai, a Petro, na verdade, está caindo mais do que a queda do índice, pelo menos nesse período que a gente analisou. E como a Petro tem um percentual significativo, né, de um peso importante, também ajuda a puxar o índice para baixo em algumas vezes, ou para cima também. Em contrapartida, as ações das rivais subiram no mesmo período em que a Petrobras e o Ibovespa caíram. Isso foi em meados de março. No gráfico dá para ver como elas são muito mais voláteis do que a Petrobras. Dá para dizer que é uma verdadeira montanha-russa, e isso já é uma diferença aí notável. Beleza, então Petro mais estável, as demais mais voláteis. Bom, a companhia também teve uma troca de comando que fez com que suas ações despencassem no primeiro momento. Isso aconteceu no final de fevereiro. Hoje, após um tombo de mais de 20% em um único dia, as suas ações estão próximas de retomar o patamar anterior, né, pré-troca feita nesta data. Mas, desde 2015, que a Petrobras vem passando por um plano de desinvestimento para reduzir a sua dívida e assim ficar no que dá mais lucro, a extração do pré-sal em águas profundas. A petroleira passou a não investir mais em campos de terra e águas rasas, já que tinha um custo extra de extração, e com isso abriu brecha para novos players no mercado, como é o caso da PetroRecôncavo e 3R Petroleum. De quebra, abriu também espaço para a PetroRio, listada há mais tempo na Bolsa e que passou por uma metamorfose justamente em 2015. Apesar da Petrobras estar mantendo bandeiras importantes da gestão anterior, como cumprir o calendário de desinvestimentos e manter a distribuição de dividendos aos acionistas, ainda há preocupações no radar, a exemplo da política de paridade internacional dos preços dos combustíveis. Essa política faz os preços praticados pela Petrobras dependerem fundamentalmente dos preços do petróleo negociado lá, né, lá no exterior, dos derivados e da taxa de câmbio. Bom, e além disso tem o preço do petróleo, é volátil, é instável, né, no mundo, depende de vários fatores. E segundo a Petrobras, o valor pago pela gasolina pelo consumidor não está sob a gestão da estatal e é composto por 4 fatores: preços do produtor ou importador, carga tributária, custo do etanol e margens de distribuição e revenda. Agora está sendo tentado pelo governo e também pela estatal a negociação dos tributos, já que eles equivalem a quase metade do valor fixado na refinaria. E isso, Dona, é uma tarefa complicada, já que além dos tributos federais, o ICMS dos estados tem um peso relevante e costumam ser a principal fonte de receita dos estados. Então, governador nenhum quer abrir mão, ou poucos estão dispostos a isso. Algumas propostas foram colocadas na mesa, entre elas uma medida específica para o diesel, ou então priorizar uma categoria, como a dos caminhoneiros, por exemplo. Em abril, o governo até ventilou a possibilidade de criar um fundo de 30 bilhões de reais para amortecer as variações de preços nos combustíveis. Todo mundo está vendo, né, que os preços nas bombas estão elevados mesmo e tal. E suavizar os valores repassados para as bombas nos postos. Mas a execução de uma política que amorteça o preço dos combustíveis a nível nacional, sem afetar a geração de valor da Petrobras, acaba preocupando do ponto de vista de investimento também. É verdade. Embora a petroleira seja conhecida como uma ótima pagadora de dividendos, o temor é que o caixa da empresa seja destinado também para cobrir gastos deste fundo no lugar de amortizar dívidas ou até pagar dividendos aos seus acionistas. Sendo assim, o mercado está ressabiado e muitos não colocam a mão no fogo
pela companhia. Caso aumente demais o preço do petróleo ou outros ciclos negativos surjam no caminho, ninguém sabe ao certo o rumo que vai tomar a empresa. Já a PetroRio, cujas ações na Bolsa são negociadas com o código PRIO3, é conhecida por comprar campos de petróleo maduros e independentes. Isso significa que ela prioriza o baixo custo nas suas produções e dá à PetroRio um maior poder de barganha. Ela adquire novos campos com um valor bom e otimiza eles com a redução de gastos na extração. Em fevereiro deste ano, a PetroRio captou 2 bilhões de reais com a sua oferta de ações ao mercado, nesse caso conhecido como follow-on, o que reduziu drasticamente seu endividamento e a colocou em um ótimo patamar para novas aquisições. E são estas aquisições que fazem da PetroRio um ativo interessante, um case de crescimento que desde a sua reestruturação em 2015 já entregou uma valorização de mais de 4.000% aos seus investidores. E ela continua dando os resultados, apesar do mercado perceber seu valor há pouco tempo, pelo menos uma boa parte. Sabe que eu já tive papel da PetroRio, mas não peguei nem 1% desses 4.000%. Nada, eu só me lasquei. Para mim, não funcionou, pelo menos no período que eu tinha lá selecionado, achava que era promissora. Naquele momento eu peguei, segurei um bom tempo até, acho que alguns meses, e saí e fiz outros investimentos. Agora, tem a 3R Petroleum também atualmente. Novata na bolsa, ela chegou ao mercado em 12 de novembro do ano passado, 2020, e desde então acumula uma valorização de 86%. A companhia é comparada por muitos investidores como a nova PetroRio, na esperança dela conseguir surfar na forte valorização da concorrente, né? Lembrando os 4.000%. Essa empresa é listada com o ticker com o código RRRP3. E a diferença entre a 3R Petroleum e a PetroRio é que a segunda já conta com um sólido histórico de entregas na compra de campos e redução de custos de extração, enquanto a 3R Petroleum, o que o investidor vê até o momento são apenas bons planos, mas ainda não há margens, EBITDA ou lucro que possam comprovar ou mensurar até que ponto a companhia vai evoluir. Isso não é uma tarefa fácil, porque explorar petróleo é um negócio complicado e muitas vezes a companhia pode cometer o erro de comprar campos caros e não conseguir reduzir os custos como esperado. Com isso, ela acaba saindo no prejuízo. Porém, o que conta a favor da 3R é o fato dela ser mais conservadora. A sua estratégia visa explorar campos maduros e de baixo custo de produção. As operações que ela assume já estão, em sua maioria, em operação, então tudo isso acaba dando uma perspectiva positiva. Além disso, a 3R Petroleum não se envolve em riscos de operacionalizar pré-sal ou extrair em águas profundas. Na maioria das vezes, a empresa abocanhou campos de terra ou águas rasas para, assim, diminuir os custos de aumentar a eficiência e vida útil desses. Porém, sem riscos, também não tem grandes retornos. E como a operação é enxuta, é difícil que a empresa tenha a mesma evolução que a PetroRio teve, pelo menos. Essa é a previsão de vários analistas. O que a gente pode sim afirmar é que a 3R Petroleum pode ser um player mais previsível quando a gente compara com as concorrentes. Então, para quem gosta de uma nova proposta para o setor, com potencial e sem interferência política, a 3R pode ser uma alternativa. Já para quem busca valorização e crescimento, a PetroRio pode ser uma oportunidade. Suas ações triplicaram de valor em apenas um ano. Já a Petrobras se encaixa na estratégia de dividendos, além de acompanhar o olhar macroeconômico. Então, se o Brasil vai bem, a Petrobras tende a se beneficiar, o contrário também tende a ser verdadeiro. Ela deu uma puxadeira aquele dia que caiu 20%, até agora deu uma puxada, uma recuperada considerável. Recentemente saíram até alguns relatórios de bancos e analistas ainda apostando que a direção mais adequada é de compra e que a perspectiva é positiva, mas temos aí um cardápio de 3 petroleiras aqui abordadas, analisadas. Você já investe em alguma empresa do setor de petróleo? Gosta desse setor? Conte pra gente no campo de comentários deste vídeo.